Todos. É muito bom estarmos mais uma vez, nesse momento de meditação e reflexão que, através da doutrina espírita, nós temos condição de fazer nesse momento. E, utilizando-nos da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, nós vamos aqui tecer então os nossos comentários da manhã, através da direção feita por esta obra, também do auxílio e inspiração da espiritualidade amiga, que já nos emocionou agora há pouco. É difícil conter as emoções diante da grandeza de tantos corações elevados, O recado da manhã, antes de começarmos, é exatamente esse, Tudo passa. Como fomos inspirados na prece, Os problemas são como folhas secas, que o vento leva, do mesmo jeito que estão aqui, pode não estar mais, vão embora. Então tudo passa. Nós estamos dando sequência à nossa meditação sobre conflitos e doenças da obra da Joana de Ângeles, promovendo-nos aí a possibilidade de fazermos um pouquinho do autoentendimento. Nós conversávamos na semana passada da necessidade de nós estarmos conscientes em relação à vida que nós temos, principalmente dos nossos deveres existenciais. O que é mais comum na natureza humana, isso em geral, não tem aquele que não se manifesta assim de alguma forma, até mesmo inconsciente, é a capacidade que a gente tem de evadir-nos dos nossos deveres e de preferência transferir responsabilidades para os outros. Sempre quando de alguma maneira nós sofremos, há uma dificuldade muito grande em assumirmos responsabilidade, se não total ou parte daquela dor que está nos alcançando. Mas como a nossa vida não é obra do acaso, nós somos herdeiros de nós mesmos e vamos trazendo das remotas vidas que já tivemos todas as experiências e suas consequências. Considerando isso, a vida que nós temos é de profunda e inteira responsabilidade nossa. Ou seja, nós não estamos sendo castigados, não estamos sendo punidos, não estamos sendo vitimados por coisa alguma, pela sorte, por algum engano. Cada um de nós está dentro da vida que construiu, dentro da vida que edificou. É como se, numa reencarnação anterior, nós construíssemos a habitação que nós iremos morar na outra. E aí a gente vai para o outro lado, esquece, volta, sem lembrança, e reclama da casa, reclama da habitação. Que a torneira não funciona, que a luz não acende direito, que as coisas não estão bem. E nos esquecemos que fomos nós que compramos aqueles materiais. E se não mandamos os outros fazer daquele jeito, fizemos nós mesmos. Construímos a casa como nós queríamos. E agora a gente reclama que a coisa não está como a gente gostaria que fosse. Mas para a gente entender isso, teríamos que abrir a cortina do tempo e olhar para trás. Como isso não é possível, nós podemos então aprender com tudo isso. As dificuldades, elas são o quê? Motivações para a gente mudar, alterar a nossa existência, principalmente o nosso sentimento. Fazer uma avaliação de sentimento. Entender quais são as reações que nos invadem diante dos múltiplos problemas que nós enfrentamos na vida. O que é que a gente experimenta enquanto convive com os outros, convive com os problemas materiais, convive com os problemas espirituais. O que é que nós manifestamos no campo do sentimento? Quanto maior o desconforto, maior o nosso despreparo, então, para a existência. Também maior o nosso débito. Porque vindo de um passado onde nós não nos preparamos muito para viver, nós não temos forças para fazer alguns enfrentamentos. E aí vem a lei divina, misericordiosa, que nos alcança na hora certa. Oferece-nos todo o recurso para a gente poder, fazendo a nossa parte, conseguirmos ir superando essas dificuldades. Mas se nós não fizermos a nossa parte, seja de conscientização da necessidade da prova naquele momento, e também do entendimento sem revolta, sem raiva, sem tentar transferir para ninguém a culpa, mesmo que exista alguém que esteja tentando nos fazer algum mal, mesmo assim, a culpa não é do outro, é de nós que estamos atraindo aquele processo para nós. Nada me alcança sem que eu tenha profunda relação com aquilo que está me alcançando.
Quando nós olhamos para o mundo e vemos as distonias que existem na humanidade, as misérias, todo aquele desconforto que existe, o primeiro sentimento que nos invade é o de injustiça. Mas não existe essa palavra na lei divina. Porque ninguém é alcançado por aquilo que não precise passar. Isso não quer dizer que nós não devamos nos apiedar das dificuldades dos outros, porque também somos devedores. Não temos como apontar alguém sofrendo e falar porque errou. Mas nós também erramos. Temos uma série de enganos e problemas que nós ainda vamos enfrentar. Imagine quando você está passando por um problema difícil, alguém virar para você e falar assim, bem feito. Isso aí deve ser estar pagando coisa do passado. Ou seja, isso é falta de caridade. Na humanidade não tem ninguém em condição privilegiada. Todos estamos superando dificuldades do ontem e aprendendo para o futuro. Aprendendo coisas novas, nos edificando como espíritos, né? Então a Joana fala que manter-se sem conhecer isto é uma ilusão. É passar a vida iludido. Nós já vivemos muitas vidas iludidas, transferindo para a religião a responsabilidade de nos salvar. A palavra salvação no passado foi mal entendida, né? E a gente transferiu para a religião a tal salvação. Não adiantou nada. Aí a gente agiu como quis, pagamos os tributos à religião, as oferendas, não adiantou nada. Voltamos à vida outra vez, cheio de débitos, cheio de dores, que a salvação não nos ajudou. Mas a gente pagou muitas vezes altos tributos, altas oferendas às religiões. Não é crítica isso, viu? É uma análise, é uma constatação, porque é assim. Aí vem Jesus, o negócio é antigo, porque Jesus, quando viu lá no templo o povo que ia levar as coisas para lá, ele ensinou aos seus discípulos: deixa a tua oferenda ao pé do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Ou seja, de nada adianta oferecer se eu não estou com o coração purificado, o coração livre de mágoas, de ressentimentos, de tudo aquilo que de alguma maneira possa me expor diante do meu semelhante, negativamente. Então os tributos que porventura nós acreditávamos porque era conveniente pagar, né? Lógico. Se eu pago alguma coisa a alguém para fazer por mim, é muito melhor. Se eu tenho como pagar, é muito melhor do que eu fazer. Só que isso legou-nos o quê? Legou-nos a irresponsabilidade. Nós hoje estamos sofrendo consequências da nossa irresponsabilidade diante dos fatos, das dificuldades que nós trouxemos e ainda não estamos plenamente livres delas, né? Então cada um vai salvar-se na medida que age bem diante da lei divina. A consciência, ela é um aferidor. Nós temos a consciência que vai indicando, faça assim, faça daquele jeito, não faça assim, não faça dessa forma. A consciência vai indicando, né? Então desconhecer isso é viver iludido e perder uma existência, passar por uma vida perdida. Então a Joana fala que a finalidade primacial da vida, da reencarnação, é a aquisição do amor, a afetividade plena. O que é o amor? É o desdobramento de todos os bons sentimentos em relação a nós, em relação aos outros, que passa pela fieira imensa das informações que Jesus deixou, do auto perdão, do perdão aos outros, da prática do bem, da superação das nossas fraquezas. Se nós pegarmos o Evangelho, ele é um tratado de análise interior muito grande ali dentro. É uma atividade moral inconfundível, que basta a gente aplicar, nós vamos estar mais conformes com as leis da consciência, com as leis naturais, que são as leis divinas. Então, alcançar o amor é a nossa finalidade maior. Mas a Joana diz assim: no mundo onde todo mundo precisa ser amado, como é que faz para amar, né? Todo mundo quer ser amado. Como é que se ama desejando ser amado? Aí vem Jesus e fala: renuncia-te a ti mesmo. Ou seja, se você quer ser amado, renuncia a isso e passa a amar. Tome a tua cruz, ou seja, não tem como você se livrar do que você construiu para si mesmo. Traga junto a sua vida, né, o seu passado. Há quem acha que isso não é possível e resolve dar fim à vida. Quanta gente desencarna pelas vias do suicídio porque não quer tomar a cruz. Ou seja, eu não quero a vida como ela está, mas essa é a minha vida. Quantas vezes eu voltar aqui, quantas vezes eu vou estar no mesmo processo, com as mesmas experimentações emocionais igualzinho.
porque essa é a minha necessidade. Então tome a sua cruz, ou seja, o que é seu não tem jeito, venha com isso, não precisa deixar para trás. Né? Siga em meus passos. Ou seja, faça o que eu ensinei, faça o que eu falei, faça o que eu indiquei. Né? Aí as coisas vão encontrando sentido. E a gente vai perceber que a dor da gente, que a dificuldade da gente, não é maior que a dos outros. E que se nós ouvirmos, pedirmos em prece para escutar a consciência, a gente vai escutar os motivos inconscientes daquela dificuldade. Eu me lembro da Joana, ela diz assim, para fazer um tipo de meditação nesse sentido, quando você quiser se entender um pouquinho, que você se coloque tranquilo no lugar, feche os olhos, se tiver uma música tranquila, melhor, respire fundo e peça à sua consciência o porquê daquele enfrentamento que você está tendo. Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Mas eu não desejo simplesmente a informação. Eu gostaria de compreender essas razões e caminhar mais tranquilo. E fazendo essa pergunta, ela disse que ao cabo de algumas vezes fazendo isso, você começa a sentir um alívio em relação ao problema que está enfrentando. Porque o inconsciente te responde, ou seja, a alma com as suas razões do ontem, que sabe exatamente por que está passando por aquilo, responde. Embora conscientemente a gente não registre nada. Pode registrar uma intuição, uma imagem passageira. Eu me lembro de uma senhora que nós ensinamos ela a fazer isso porque ela estava fazendo psicoterapia e não estava surtindo muito efeito, ela estava muito amargurada. E nós pedimos para que ela faça isso. Ela disse que na terceira ou quarta vez que ela fez, no momento em que ela parou por alguns instantes ouvindo a música, ela abriu os olhos rapidamente porque uma pessoa, ela disse que uma mão gigante deu-lhe uma bofetada no rosto. Ela chegou a virar de lado. Mas que ela voltou daquele processo com uma mão batendo no rosto dela. Mas assim, foi um bofetão. Ela falou assim, e ela disse assim, foi tão horrível que eu tive o ímpeto de levantar e pular na pessoa, ir na direção daquela mão que me batia. Aí eu respirei fundo, me acalmei, e ela falou assim, eu entendi claramente. Eu preciso perdoar a mão que me machucou. Preciso perdoar a mão que me machucou. Ou seja, ela reviu um fragmento de um passado não muito distante. Provavelmente, o porquê que ela não está conseguindo trabalhar esse autoentendimento dela e está sofrendo. Porque a pessoa que a feriu está reencarnado com ela. Está no círculo familiar próximo dela. E às vezes essa figura é a mãe. E como é que você vai atribuir à sua mãe uma profunda mágoa que nessa vida te faz muito mal, sem que você se lembre do que é? Mas que toda vez que você chega em casa, você sofre uma dualidade muito grande no seu sentimento. É a minha mãe, eu olho para ela, alguma coisa estranha, mas eu não sei o que é, mas ao mesmo tempo eu a amo. E não quero me afastar dela, mas tem alguma coisa em mim que me faz mal. E a experiência dentro do meu lar não é agradável. Eu não sei o que é. Então muitas vezes está relacionado com pendências antigas que ficaram no tempo, que estão agora se manifestando junto àqueles com quem nós convivemos. Por isso que a família não é obra do acaso, né? A família é uma programação espiritual. Estamos com quem tínhamos que estar, dentro do lar que estamos. Aí a partir daquele momento que ela passou, ela falou assim, eu preciso perdoar a mão que me feriu. Como eu disse no começo, até porque não somos inocentes. A gente dá muita importância para a mão que feriu a gente, mas não dá importância para aqueles a quem a gente esbofeteou e feriu também. Né? O mal que nos fazem, a gente nunca esquece. Só que o mal que a gente faz, pouco tempo depois, não se lembra mais. E quando os outros, eles recordam o mal que a gente fez, a gente diz assim, mas você ainda está preso nisso? Você ainda está lembrando disso? Né? Aí entra no só menos. Mas o nós é no só mais. Nós somamos, né? A gente não esquece as coisas ruins. Nós mantemos na tela da consciência tudo aquilo que foi ruim. Se você perguntar à pessoa que descreva a sua vida, ela raramente vai lembrar de coisas boas que lhe aconteceram. Uma ou outra coisa. A maioria das coisas que a gente se lembra foram as coisas ruins. No campo da perda, por exemplo, de entes queridos, a gente lembra do sofrimento, da doença, da morte, mas não lembra os momentos bons que a gente viveu com a pessoa. Toda aquela vida plena que nós tivemos juntos, nós não lembramos. Lembramos só daquele momento ruim.
Que nós somos aprisionados na culpa, né? As dores, as dificuldades exteriores relembram as nossas culpas, relembram aquilo que a gente não modificou e não transformou ainda. Porque o homem bom, ele é intocável, incorruptível, inatingível. O mal não consegue alcançar o coração de uma pessoa boa. Nem o mal que lhe aconteceu, nem o mal que fizeram contra ele, não fica registrado nas telas da sua consciência. Por quê? Porque ele está preso ao bem, que é livre, não ao mal, que é prisão. Por que Jesus falou, deixa a oferenda e vai reconciliar com o teu irmão primeiro? Porque enquanto você não resolver o problema com ele, você está preso. Não adianta você oferecer coisas, você continua preso nele. Se fosse importante oferecer e se livrar, então tá bom. Então eu dou um dinheiro para uma instituição, eu dou uma cesta básica para uma família necessitada, dou uma roupa para quem não tem e estaria tudo resolvido. Mas não está. Antes de dar essa roupa, de dar o alimento, ou simultaneamente, eu tenho que me lembrar de quem eu feri, com quem eu preciso me reconciliar, ou com quem eu preciso me harmonizar, perdoando, ou aceitando o pedido de perdão, né? Quantas vezes a gente escuta, eu não vou te perdoar nunca. Aí está lá no Evangelho, né? Aquele que diz que nunca vai perdoar, está construindo o quê? A sua infelicidade. Nós não somos perfeitos. Imagina se Deus dissesse para a gente, ó, nada do que você fizer de mal vai ser relevado, tudo vai ser contado. O que seria de nós? Então todas as nossas ações boas não valeriam nada. Todo bem que nós praticássemos não teria valor algum. E ao contrário, todo bem é uma edificação, é um exercício de amor. E o amor, ele tira a pessoa da prisão onde ela se encontra encarcerada, vinculado ao mal que ela criou, e a liberta. Por isso o homem bom não é prisioneiro. Porque ele não guarda o mal, porque o mal não lhe atingiu. O mal não lhe alcançou. O Gandhi disse isso, né? Que ele não iria perdoar nenhum dos seus inimigos. Aí o repórter que estava entrevistando ele perguntou, mas por que o senhor não perdoa? Porque eu não os tenho. Eu nunca me ofendi. Se eu não tenho inimigos, não preciso perdoá-los. Que o outro tenha se tornado meu inimigo, isso é um problema dele. Agora, que eu tenha me feito inimigo do meu semelhante, aí é problema meu. Né? Então o ódio é uma estrada de duas mãos, que a gente precisa ponderar a respeito. Então, a conquista da afetividade ela é muito importante, porque quando a gente se torna afetivo, a gente vai deixando de se importar com tudo aquilo que nos atinge, nós vamos nos preocupando mais com aquilo que a gente faz, porque isso é que é importante. O bem que me faz bem não é o bem que eu recebo, mas é o bem que eu faço. Já comentamos isso muitas vezes. Tem gente que é tratado assim, tem uma família maravilhosa, tem um trabalho maravilhoso, tem amigos maravilhosos e é depressivo, é aflito, é amargurado. Tem uma visão horrível e pessimista da vida. Você olha para a pessoa, está tudo bem, não tem nada de errado. O que está faltando? Está faltando ela fazer um encontro consigo mesmo e fazer o bem, porque na prática do bem eu consigo me liberar das culpas do passado. O grande mal nosso em relação ao mal que a gente pratica são as culpas, né? Elas ficam arraigadas no espírito. Quando eu erro tentando acertar é uma coisa. Quando eu erro e me sinto muito confortável dentro daquele erro, porque é exatamente aquilo que eu queria fazer, o peso é diferente. No primeiro caso, eu consigo exercitar o auto-perdão. Se eu estou tentando mudar e eu caio, eu me engano, eu fico chateado, aborrecido, mas consigo prosseguir. E não se instala a culpa. Mas quando eu erro, sabendo que eu estou errado, e eu não quero, e eu queria mesmo que aquilo desse certo, e fico até pesaroso, nossa, que pena que não deu certo. Prejudiquei várias pessoas, mas podia ter dado certo, né? Que pena que não deu certo. Eu posso me satisfazer naquele momento, mas a culpa se instala na minha alma. E o tempo vai trazer de volta essas culpas, em forma de aflições, em forma de conflitos violentos, que vão me sacudir à semelhança de uma tempestade, de um furacão, que passando pela minha intimidade arranca-me todas as alegrias de viver. Todas as belas plantações, os patrimônios, nada tem mais sentido. É como se tudo na minha vida fosse um terreno árido, sem nenhuma planta, sem nenhuma flor, sem ninguém,
como se eu olhasse em volta e só visse areia, só visse ressequidão, um sol escaldante. Mas por quê? Porque sendo compraz com os meus enganos e não querendo mudá-los, eu vou instalando o quê? Vou instalando culpas. E a hora que elas se manifestarem, o efeito negativo delas se manifestarem, então, a gente experimenta aquele amargor na alma, que pode ir de um leve desconforto a uma amargura tão profunda que a pessoa prefira fugir da vida. E como ninguém pode fugir da vida, porque a vida não termina no túmulo, a grande surpresa do egoísta, do orgulhoso, do presunçoso, do vaidoso, do prepotente, que somos todos nós muitas vezes, dependendo do nível em que cada um de nós estejamos, é que a morte não terminou com nada. E que tudo agora está muito mais complicado. A coisa agora ficou difícil. Né? E a terapia existencial que nós ficamos de fazer do lado de cá, no enfrentamento da vida, passa para o lado de lá, agora agravada. E em profunda solidão, o espírito é obrigado a enfrentar-se, sem podendo agora destruir a vida porque já não tem mais o corpo físico. Então, os conflitos, né, que nós experimentamos na existência, grande parte deles provém desses painéis do ontem, que nós não trabalhamos muito bem. Por isso Jesus falou, deixa a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu inimigo. Não vale nada o que você está dando se você não estiver trabalhando o teu sentimento. Não estiver procurando mudar. Então, o erro, quando eu estou procurando mudar, é uma coisa. Aí a gente lamenta. Puxa vida, nossa, de novo, né? Mas eu vou acertar. Eu vou conseguir. Diferente daquele que está querendo errar. Fez uma falcatrua e foi descoberto. Na hora de pegar o dinheiro, pegaram ele primeiro. Ele olha para aqueles que estão lhe acusando, né, naquele momento, e fala assim, que pena, poderia ter dado certo. Se tivesse dado certo, eu estaria rico. Né? E aí parte para outra ação, tentando se livrar da justiça, da lei, das coisas, para poder sair livre, achando que está saindo livre. Mas essas ações instalam na alma as culpas. Quantos de nós estávamos nos tribunais do passado conspirando contra almas inocentes? Tínhamos poder, tínhamos posição, apenas para ver, tirar do caminho aquele que a gente acreditava ser o nosso opositor. Conspirávamos, entregamos para a Inquisição, entregamos para os governos, entregamos uns para os outros. E hoje nós diminuímos essa intensidade e a língua continua agindo, né? A gente continua falando um do outro, continua denegrindo a imagem de um para o outro, continua, né, movimentando essas mesmas energias dentro dos campos das culpas, porque quanto mais a alma arde, né, a culpa traz um ardor, né? A alma nossa de culpados arde, queima, como uma ferida exposta de uma queimadura mesmo. A coisa queima. Quanto mais arde, mais a gente atira para todo lado. Não percebendo que, justamente, fazemos o caminho de volta, será o que vai nos ajudar a vencer os conflitos, né? A eliminar os conflitos, retirar o ardor da alma, cancelar as culpas, para que a gente possa prosseguir aprendendo. Prosseguir aprendendo, evoluindo, né? E só podemos fazer isso, como diz a Joana de Ângeles aqui, né? Através da aquisição do amor. Propondo-se amar. Pensando só no assunto não vai adiantar. Por que eu sou egoísta? Só pensar no assunto não adianta. Eu preciso me tornar altruísta. Por que eu sou orgulhoso? Por que eu sou prepotente? Por que eu tenho essa dificuldade de... Gosto muito de mandar nos outros e nunca gosto de ouvir nada, nunca gosto de ouvir um conselho, nunca gosto de ler uma... Tu começa a ler um livro, esse livro não presta. Claro. Né? O livro tocou na ferida. Aquela palestra daquele orador foi horrível. É porque ele acertou a sua ferida, né? Acertou a minha ferida. Então o orador não presta. A mensagem não tem valor nenhum. A gente não quer. Enquanto nós não resolvermos pensar no assunto, e só pensar não adianta, há que fazer a reforma interior, como diz o Espiritismo, reforma íntima através da aferição de valores, verificar em quais valores estão estabelecidos os painéis da nossa existência. O que eu penso da vida? Quando eu olho para o meu semelhante, que sentimentos me movimentam até ele? Eu tenho piedade das pessoas? Eu tenho vontade de ajudar? Eu tenho vontade
bem, ou eu me preocupo só comigo, com a minha família, com os meus haveres, com as minhas posses. E muitas vezes nem com eles. Já ouvi isso nesses 18 anos de entrevista, já ouvi mães dizerem: eu convivi tanto tempo com meu filho e não percebi que ele estava tão aflito assim. Só foi descobrir isso depois que o filho suicidou-se. Foi embora por vias do suicídio. E aí fica procurando a culpa, né? Aí é o problema. Onde está a minha culpa? Não existe culpa propriamente, né? Mas existe o quê? A ilusão. Iludido comigo mesmo, com os meus próprios sentimentos, com o meu jeito de ver a vida, eu não percebi aqueles que estão à minha volta, não percebi o sentimento daqueles que estão do meu lado. Imagina, se não percebe aquele que está do lado, vai perceber o lado de fora? Vai lembrar que tem alguém passando fome na periferia de uma cidade, que tem uma família cujos filhos, alguém não se alimentou para que o outro pudesse comer? Eu ouvi uma entrevista na televisão uma vez, uma mãe dizendo: muitas vezes eu fico sem comer para que meus filhos comam alguma coisa. Como é que a gente vai se interessar por isso, se não vê nem os que estão de lado, a própria família, os que estão do lado no ninho doméstico? Esse é egoísmo puro. É a vaidade suprema que nós temos de achar que o mundo deve nos cultuar e nós não temos que nos preocupar com ninguém. Nós temos que ficar só focado na nossa vida, nos nossos problemas, nas nossas coisas, enquanto a humanidade toda sofre. E um dia seremos aquele sofredor lá fora. O indiferente hoje, com posses, com condição, com família, vai ser o solitário amanhã, lá fora. Para poder despertar o sentimento que a sua tranquilidade não lhe propiciou. Por que Deus coloca a gente muitas vezes em posições confortáveis na vida? Para que a gente enxergue a necessidade dos outros e por merecimento, por misericórdia, reforme o nosso próprio sentimento. Quando eu observo a vida, a humanidade, eu tenho a possibilidade de reformar o meu próprio sentimento. Vendo as dores dos outros, eu posso me interessar, posso procurar, posso ser solícito, posso fazer alguma coisa pelo meu semelhante. Consequentemente, estou tratando-me. Porque o fato de estar numa condição privilegiada não quer dizer que eu tenha méritos, mas pode ter sido acréscimo da misericórdia divina, quando lá no mundo espiritual eu pedi a Deus: me dê uma vida razoável, para que através dela eu possa fazer um bem a muita gente. E aí eu possa não só resgatar o meu débito, mas também ganhar méritos. Porque há espíritos ociosos que vêm para a Terra e colocam-se em posições onde não tem condição de estudar, não tem condição de aprender nada, e passam uma vida inteira trabalhando das 5 horas da manhã às 10 horas da noite. Não tem vida social quase alguma, só para trabalhar, porque negligenciou o trabalho em outras vidas. Então, se nós estamos numa posição privilegiada, eu acredito que todos, principalmente que estamos aqui, inclusive eu, se temos uma posição privilegiada, é para que a gente possa não viver confortavelmente dentro dela sem nos preocupar com a humanidade. A começar por aqueles que estão perto de nós, depois lançar isso para além das fronteiras do nosso lar. Será que existe por aí alguém que necessite? Pega o seu carro, saia, dá uma volta para você ver. Quantas criaturas não passa por uma rua, às vezes na periferia de uma cidade, não passa simplesmente pela rua. Observe de longe, pare perto de algum lar e você vai ver a vida, né? Aqui perto, virando na rua, no final da rua, lá em cima, quando nós chamávamos a casa que tinha um pé de tamarindo muito grande lá, né? E ali tinha sempre 2, 3 senhoras que ficavam lavando roupas embaixo desse tamarindo, naqueles batedouros antigos, né? Com aquelas pranchas. Ter a curiosidade de parar num lugar desse para ver uma pessoa dessa trabalhar, se a gente fizer isso, se nós nos dermos essa oportunidade, rapidamente a gente vai conseguir sentir o que é que se passa no coração daquelas pessoas. E nós vamos perceber que ali existem almas frágeis, vivendo com o mínimo do mínimo, com aquilo que a gente nem imagina que isso poderia sobreviver. Tem gente que sobrevive com quantidades de recursos que a gente nem sonha que alguém poderia sobreviver com aquilo. Nunca compra uma peça de roupa porque tudo que tem é ganhado. Porque se comprar tem que passar fome.
Então, tudo que usa é ganhado. A medicação é ganhada também através do serviço público, quando pode, quando tem. Porque, infelizmente, os impostos, né, não são muito bem direcionados para as necessidades. O dinheiro mal dá para comprar o leite da criança, o arroz e feijão básico lá para poder comer, normalmente sem qualquer acompanhamento. Se a gente parar e olhar, você conseguiria sobreviver lavando roupa? Com as suas necessidades atuais? Com aquilo que você, com a vida que você organizou, você conseguiria sobreviver lavando roupas? Muito difícil, né? Então, sem observar isso, como é que a gente quer desenvolver? Vou colocar o pincel rosinha em homenagem ao Ike, que ele falou que ele comprou e eu nunca uso. Né? Tá bom, vou usar de novo. Sem isso a gente não consegue, aqui é uma palavra tão bonita, né? Sem isso nós não desenvolvemos a afetividade. A afetividade é o caminho para o amor. O homem afetivo é aquele que está aprendendo a amar. Como é que a gente desenvolve a afetividade? Quando a gente passa a participar de uma realidade dessa, né? Quando nós passamos a compreender uma realidade dessa, a gente para de reclamar da vida da gente. Para de ter depressão. Não que a depressão está relacionada só a isso, né? Mas a gente começa a tratar as feridas que geram a depressão, que geram as insatisfações, que geram aquelas amarguras que a gente experimenta sem saber de onde elas vêm, que são frutos das nossas culpas, dos nossos conflitos, aliados à nossa indiferença atual. Indiferentes à vida, sem querer mudar, nós, então, começamos a experimentar o desconforto do que nós ainda somos. E há uma vida imensa para a nossa frente, ao nosso lado, que nós programamos justamente para mudar esse contexto, para diminuir o peso das culpas, acabar com os conflitos, né? E desenvolver a afetividade. Então, sem isso, não é possível. Olha só que a Joana fala, eu já expliquei isso, mas nós vamos comentar. Vitimados pelos atavismos do desamor. O que é atavismo? Uma coisa que vem do ontem, né? Somos vítimas dele, hoje. Pelos caprichos do egoísmo, né? Lá aqui no segundo. O ser fecha-se na rebeldia. Então, a maioria das vezes, quando a gente percebe que a coisa vai ficando difícil, que a vida não começa a ser exatamente como nós gostaríamos que ela fosse, a gente olha, a primeira coisa que a gente faz, Deus não existe. Como se rebelando contra Ele, através de uma chantagem que a gente faz, porque quem diz que Deus não existe é porque acredita que Ele existe. Por que eu vou falar que um ser não existe se eu não acredito que Ele existe? Não vou me rebelar contra aquilo que eu acredito que não existe. Por que eu vou me rebelar contra Deus se Ele não existe? A partir de hoje, Deus não existe. Então eu estou entrando num quadro de rebeldia, negando o que eu sei que existe, para ver se Ele tem piedade, para ver se eu consigo enganá-lo e Ele me atende nos meus caprichos. Quando uma criança se rebela, o teu bebê se rebela, porque em cima da sua estante está o seu faqueiro, aquele de churrasco que tem aquelas lâminas que cortam até a fio de cabelo, no meio, né? no comprimento. E ele quer brincar com aquelas lâminas, com o amiguinho dele. Aí você fala, não vou dar. Aí ele se joga pelo chão, se morde todo, faz biquinho, vai lá para fora e nem liga para você como se você não existisse mais. Você vai dar importância para isso? O que o pai e a mãe falam? Já ele cansa e volta. A hora que der fome, não é? A hora que der fome, ele vai procurar quem? O seio da mãe. As mãos do pai para dar papinho. Não tem jeito. Vai voltar. Deus age assim com a gente. Pode se rebelar à vontade. A dor vai chegar no seu limite. A fome, né? A fome de felicidade, de paz, de harmonia, de amor, vai bater. Pode passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 encarnações. Mas nós vamos voltar para o reduto do Pai. Como o filho pródigo voltou para os braços do Pai. Na parábola de Jesus, do filho pródigo. Ele saiu, gastou tudo que tinha. É minha vida, vou fazer o que eu quero dela.
Acabou tudo, estava comendo comida dos porcos, falei, acho que é melhor voltar para casa. Né? Aí voltou para casa do pai, que estava pronto para recebê-lo. Então Deus está sempre assim, a gente não ofende a Deus. Então o espírito vitimado pelo seu próprio passado, ardendo de culpa, né? Ardendo de culpa. A depressão é isso, é o ardor da culpa. Aí a gente quer fazer o quê? Deus não existe. Tá bom. Aí quando a dor cumpre o seu papel, quando o espírito exaure todas as suas forças na direção contrária e errada, ele é obrigado a cair, a quedar-se e implorar a misericórdia divina. Poderia fazer isso por si só. A gente não precisa exaurir as próprias forças na rebeldia para poder procurar Deus. Basta que a gente quisesse. Né? Mas o egoísmo, né, como ela coloca aqui, o egoísmo ele faz com que a gente não tenha essa dificuldade. Somente à luz dos sentimentos do bem é que vão fazer o quê? Vão vencer a indiferença nossa em relação ao próximo, que nós já comentamos agora há pouco. Muitas vezes essa indiferença, já comentei também, tem relação com a própria família. Nós somos indiferentes até ao grupo familiar, ou a alguém que está passando por dificuldade. E descobre que essa pessoa estava sofrendo, ou quando acontece-lhe um mal maior, ou quando ela recorre até ao suicídio. Ou quando 20, 30, 40 anos depois, sentando para conversar sobre um assunto, a pessoa comenta, você sabia, mãe, sabia, pai, que naquela época, quando eu passei por aquela dificuldade, eu pensei em me matar várias vezes? Aí vem aquele olhar de espanto do pai. Acha, meu filho? Pois é. Não percebeu. Esse é o nosso grande engano. É o que a Joana chama aqui de indiferença ao seu próximo. Ela fala. Indiferença. Quando a gente é indiferente aos outros? Quando a gente está querendo só que as nossas vontades sejam atendidas. Então, no casamento, o que eu faço no casamento? O outro tem que me fazer feliz. Porque eu casei para ser feliz. Já ouvi muitas vezes gente em entrevista dizer isso. Mas eu casei para ser feliz. Não. Ninguém casa para ser feliz. Casamento não é contrato de felicidade. Nem de infelicidade. Casamento é a proposta de duas pessoas de caminharem juntas para construir uma família onde ali virão os filhos, para que os espíritos tenham oportunidade da reencarnação e juntos vivenciarmos o quê? Os mesmos interesses em torno da afetividade, que porventura pode desembocar no amor futuramente. Porque o amor que nós imaginamos na Terra ainda não tem. Né? Não tem. Então o casamento é um contrato de afetividade, onde nós nos unimos para desenvolver afetividade para vários interesses. O casamento na Terra, a família, é uma das oportunidades sublimes que Deus concede ao espírito para harmonizar-se consigo mesmo e harmonizar-se com aqueles a quem ele tem maior dificuldade. Esse é o casamento. Agora, eu casei para ser feliz? Está enganado. Agora, se você disser assim, eu casei para colaborar com a felicidade daqueles que Deus colocou sob o meu teto, aí é diferente. Consequentemente, quem dá, recebe. Se não do outro, recebe da própria doação. Porque quando nós promovemos o bem nos faz bem. A gente se sente confortado, diminui as necessidades. Por que eu quero que o outro me faça feliz? Porque eu estou vazio. Alguém tem que preencher o vazio que está em mim. Mas isso não é possível, ninguém pode fazer isso. O vazio que eu estou querendo preencher vai ser preenchido por mim mesmo. Prece atribuída a Francisco de Assis. É dando que se recebe. Quando você faz, planifica-se no que faz e fica bem. Então o coração é tomado de uma alegria, de uma grandeza incomensurável, que dá ao espírito autossustentação. Porque a nossa sustentação não virá de ninguém, mas virá de nós mesmos, dos esforços que nós vamos fazer por nós mesmos para fazer o nosso crescimento. Aí vai ser bom estar perto do outro do jeito que ele for. Eu não sou feliz porque o meu marido é muito egoísta, porque a minha mulher é muito fútil. Não, você não é feliz, não é infeliz por isso. Você é infeliz porque não tem recursos próprios para sustentar a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade. Não por causa dos outros. Que bom que você casou com uma pessoa fútil. Que bom que você casou com uma pessoa indiferente. Porque se você tem sentimentos bons, você pode ensinar ela. Ah, mas não aprende nunca. Já ouvi dizer assim, o meu marido não aprende.
Não adianta, eu já falei 1000 vezes, a minha mulher não tem jeito. Mas não é você que vai dar jeito nela. Não é você que vai dar jeito nele. É ele que vai dar-se um jeito, né? Ou seja, vai chegar um momento em que ele vai aprender com os exemplos que foi oferecido, lembrando, segundo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não há bem que fique perdido. Toda semente que foi lançada um dia vai germinar. Aquele espírito, num lugar qualquer do universo onde ele estiver, quando ele precisar recomeçar a sua vida, quando ele sentir vontade de amar, o recurso que ele vai utilizar para isso vai ser o amor que você deu, o amor que ele recebeu. Isso vai ajudá-lo. Mas toda vez que você ama, você fica bem. Toda vez que você expressa afetividade, você fica bem. Então, ninguém foi preparado para nos fazer feliz. Nós é que temos que nos fazer feliz. Porque esse bem só pode vir de onde? De nós mesmos. Da nossa própria construção. A Joana de Ângeles diz numa outra obra: aprenda a conviver contigo mesmo, porque você vai estar consigo mesmo para a eternidade. Se tem alguém que você nunca vai poder se livrar, de você mesmo. Não dá para deixar um bilhete. Fui embora. Nunca mais vou voltar. E botar lá dentro, né? Eu moro sozinho porque dentro de nós moramos sozinhos. Eu moro sozinho. Tenho um quarto, um banheirinho e uma cozinha, só. O lugar para eu fazer o meu alimento, para eu dormir e um banheirinho. Não tem mais nada. Eu moro ali, sozinho, dentro de mim mesmo. Não tem jeito de deixar um bilhete. Fala assim, nunca mais vou voltar. Porque a gente vai rodar e vai voltar para onde? Para dentro de si mesmo. Não tem como. Então aprenda a conviver com você. Construa os teus afetos. Né? Tem gente que ninguém gosta de mim e você gosta de alguém. Ninguém liga para mim e você liga para alguém. Ninguém se importa comigo e você se importa com alguém. Eu me importo, eu ligo, Então o verbo está errado, né? A conjugação está errada. O tempo verbal está errado e... Né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: feliz aquele que ama. Lá não está escrito assim, feliz aquele que é amado. Porque você pode amar alguém intensamente e essa pessoa não perceber uma fresta de luz do amor que você está dando. Mas mesmo que ela não perceba, o amor faz bem para você. O amor faz bem para mim. Eu posso amar intensamente alguém e essa pessoa não perceber esse amor. Receber todo o bem. A gente percebe isso nas mães, né? Que é o amor incondicional. Pelo menos na maioria delas. O amor incondicional. A mãe faz, se desdobra, né? Faz aquilo que o filho gosta e ele olha, não tá uma porcaria. Não gostei. Ela humildemente aceita aquele não. Tá bom, filho, na próxima vez eu vou fazer melhor. Só que o filho, viu, que o marido nem dá certo de vez em quando, não. Né? Só sabe reclamar. Mas o filho, né? Cujos laços foram estreitados no ventre, e o compromisso é muito intenso, a mãe tem uma responsabilidade muito grande, e um compromisso muito grande com o filho, então ela aceita tudo. É o amor incondicional. É o amor que dá sem esperar receber. E quando recebe, eu me lembro do tempo de escola, a gente fazia aquelas bobeirinhas, né? Aquelas coisinhas tudo colada, que chegava para a mãe, entregava e elas choravam. Né? O marido dá o diamante para a mulher e ela olha. Bonitinho. Né? O marido vai lá, a mulher vai lá e compra, né, aquele casaco que ele estava esperando há tanto tempo, ele olha e fala assim, estava em oferta? Ela, gastei todas as minhas economias e ainda fala e pergunta se estava em oferta? Né? Teve um filme recentemente que eu assisti que foi assim. A mulher gastou toda essa economia que ela tinha na poupança para comprar um terno para o marido. E ele deu uma bronca nela ainda. Então, ou seja, né? Agora o filho não. Uma florzinha que ele vai lá e cata no jardim, entrega para a mãe, é um tesouro que ela ganhou. Porque é o amor incondicional. De tanto amar, qualquer coisa que ela receba tem um efeito grandioso. Por que nunca nada nos satisfaz? É porque a gente não está amando. Como nós não estamos amando, nada satisfaz. Mas se você estiver amando, tudo que vier ou não vier dos outros, tá bom. Para aquele que ama, a simples presença da pessoa do seu lado já tá bom. Ou a simples presença da pessoa, não do seu lado, mas no mundo, tá bom.
ou a simples presença da pessoa lá no outro mundo, tá bom também. Porque ela sabe que o amor nunca acaba. Aqui, ali, no mundo espiritual, nunca termina. Esse é o amor verdadeiro. Isso dá alegria de viver, dá vontade de prosseguir. Senão, tudo fenece. Tudo termina, tudo se destrói, tudo é amargura. Sem essa visão, a nossa vida não tem sentido. É isso que a Joana tenta apresentar para a gente aqui nessa ideia dela. Para não sermos indiferentes aos outros. Se nós quisermos nos livrar das culpas, do ardor da culpa, do conflito, para desenvolver a afetividade. A gente tem salvação? Tem, se a gente quiser. Essa é a psicologia transpessoal. A psicologia de Joana de Ângeles, a psicologia transpessoal. Aquela que coloca nas nossas mãos a responsabilidade da nossa vivência junto ao nosso semelhante, do nosso comportamento existencial junto àqueles com quem nós convivemos em relação à vida deles e à nossa própria vida. É a chamada psicologia transpessoal, que é a psicologia já tradicional, a psicologia aqui humana, está pensando a respeito. Nós também precisamos pensar acompanhando esse trabalho. A criança tem necessidade de ser amada, protegida, nutrida, orientada, para desenvolver o quê? Sentimentos de afetividade, harmonia, saúde, discernimento. Ela deve receber dos pais, da família, da sociedade, os estímulos que lhes propiciam o despertamento dos recursos bons. Então é claro que o espírito, quando chega à Terra, na condição da criança, ele não está se lembrando do passado dele. Então ele precisa daqueles compromissos assumidos com ele, para que ele possa desenvolver ou ter condições de desenvolver o seu lado melhor, para corrigir o seu lado ruim que ele trouxe para modificar. Não quer dizer que ele vai ter êxito. Isso vai depender das decisões desse espírito. Você pode dar todo o amor que você puder a alguém, pode fazer todo o bem incondicional que você puder fazer e esta pessoa não aproveitar no momento aquele bem que recebeu. Nenhum bem é perdido. A alma guarda aquilo para usar em outros tempos talvez. Mas pode ser que não adiante. Mas sem nada ser oferecido por aqueles que assumiram um compromisso com aquele ser, porque nenhum filho vem parar nos braços de ninguém, por acaso, você se comprometeu com ele em ajudá-lo, em dizer a ele o que é certo e o que é errado, para onde ele deve se encaminhar, a mostrar para ele, filho, essas tendências suas estão ruins, você não pode agir assim, ensinar um caminho certo. Depois, depois da puberdade, quando ele acordar para a realidade objetiva, e ter acesso aos arquivos do ontem, ele vai comparar aquilo que você ensinou com os valores apodrecidos, mal cheirosos que ele tem. Vai fazer a comparação. E é óbvio que se ele foi muito amado, há uma grande possibilidade dele optar pela realidade perfumada que você ofereceu, em detrimento daquele odor ruim que ele está acostumado na alma dele, que está lhe fazendo tanto mal. Pode ser que na sua fraqueza ele ainda prefira viver na podridão. E ele vai olvidar por enquanto o que você deu e vai ouvir os apelos inconscientes do passado, conduzindo-se pela vida pelos mesmos campos que já errou. Mas isso não é responsabilidade do pai e da mãe. Como eu já vi pais esmerados, que deram educação profícuas, benévolas, que nós acompanhamos. E o pai dizia assim, eu falhei. A mãe dizia assim, nós falhamos. Não, se você deu tudo o que podia, se ensinou, se ofereceu o teu exemplo, se conduziu esse filho da melhor maneira que você pôde, o fracasso é dele. E todo fracasso é temporário. Um dia, nesta e outra vida, ele vai ter a oportunidade de recomeçar, como nós também estamos tendo nessa vida. Nós estamos aqui recomeçando. Deus deu a gente essa oportunidade, vai dar a ele também. Se porventura você tiver que chorar por ele, não vai chorar de remorso. Vai chorar por vê-lo numa condição ruim.
Porque quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, não é agradável essa visão. E a gente chora sim. Mas vai chorar de compaixão. Vai chorar de piedade, não de remorso. Não por culpa. E isso é muito natural. Né? E essas lágrimas têm um valor muito grande para aquele que as chora. Quando a criança, então, ela é atendida nessas necessidades, ela alcança os objetivos da reencarnação. Há uma grande possibilidade do espírito alcançar, então, os objetivos da sua reencarnação. Se ele for amado, se ele for conduzido, se ele for educado. Há uma grande possibilidade, como também há uma chance dele não conseguir. Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas é muito difícil que, de alguma maneira, uma alma não seja sensibilizada por aquilo que recebeu, pelo amor que recebeu. Muito difícil. Já vi pessoas que praticamente não tinham o amor dos pais, mas foram muito amados pelos seus avós. E esse amor dos avós conseguiu conduzir aquele espírito ao caminho bom que ele tinha que fazer. Porque o amor independe de onde ele venha. O amor é o amor. O amor é o amor. De onde ele vier, ele faz bem. Claro que o amor vindo daqueles que estão compromissados com aquele espírito é melhor. Porque existe aí um histórico, né, de aprendizado. Se eu também me propus amar, é porque eu não sei amar direito. Então, se eu recebo um que sabe amar menos ainda, para eu ensinar ele a amar, eu também estou aprendendo. Melhor. Melhor ainda. Mas se por acaso esse amor falhar, né, esse amor falhar, um outro amor pode suprir a falta daquele amor. O que não pode é deixar de amar. Né? O mundo hoje, ele passa por grandes crises nas várias áreas, dos vários setores da sociedade por conta da falta de amor. Falta de amor. Aqueles que muitas vezes experimentam quadros com grandes agravantes, né, do comportamento, principalmente da violência, foram espíritos que praticamente não foram estimulados a amar. Não que aqueles que não fizeram por ele são responsáveis por ele, mas se comprometeram a serem os seus colaboradores e não conseguiram fazer. Né? Nós somos colaboradores da educação, da evolução de alguém, não responsáveis. Responsável não, porque nós não temos essa capacidade. Deus estaria sendo imprevidente de nos dar responsabilidades acima das nossas forças, né? Como a gente não sabe amar, como que a gente ensina o outro a amar? Mas podemos aprender juntos. Quer dizer, quando eu dedico o meu afeto a alguém, estou aprendendo com ele, estou ajudando ele também a aprender a amar. Essa é a grande proposta. A falta desse sentimento em qualquer um de nós, principalmente na criança, desenvolve quadros patológicos que vão se expressar já na juventude e depois na maturidade do espírito. Se ele é um espírito autossuficiente, como muitos são, tem espíritos que os filhos vêm para ensinar os pais. Há muitos casos onde os filhos são mais preparados que os pais. Então, quando surgir a maturidade, quando eles entrarem na adolescência, juventude e vier a maturidade, eles serão o arrimo do lar, o orientador dos pais, o orientador da família. Serão eles os orientadores, aqueles que farão por aqueles que não têm. Mas isso não é regra. Geralmente é o contrário, né? Aqueles que vêm na condição de pais são aqueles que ensinam, que devem ensinar. Quando a criança é desamada, quando o espírito desde pequeno ele não é estimulado ao amor, ele começa a ter contato com os antigos problemas do passado. Então vêm os pesadelos, as inquietações noturnas, os choros, as insônias, a agressividade, rebeldia, os medos e o mau desenvolvimento, inclusive físico. Então muitas vezes, por medo, a criança se recusa a crescer. E a despeito de qualquer tratamento que receba, ela não consegue crescer. Ela vai crescendo muito lentamente e vai retendo-se psicologicamente em painéis de infantilidade por muito tempo.
Então você vê uma criança maior, que devia já ter uma certa maturidade, se comportando como um bebê. Se comportando de maneira muito infantil. Podendo isso ser transferido para a juventude e até mesmo para a maturidade. A gente vê homens e mulheres infantis, caprichosos, profundamente egoístas, agindo como se fossem crianças, tendo comportamento infantil. Ou seja, eles perpetuaram o período de infância, né, pelo medo do enfrentamento da vida. Não foram motivados a ser diferentes. Não é que aqueles que não motivaram são os culpados únicos dessa condição. É que o espírito enclausurado no processo da culpa, dos remorsos, das suas dificuldades passadas, não conseguiu fazer o enfrentamento, não recebeu estímulo também para tentar isso, né? Porque há muitos que recebem e não conseguem, a gente já falou também. Tudo depende da vontade de cada um, né? Então, nesse sentido, nós precisamos então lembrar dessa grande possibilidade, dessa grande proposta, que é a possibilidade de amarmos. Sermos indiferentes aos outros é cavarmos poços de angústia e sofrimento para nós mesmos. A vida é uma oportunidade grandiosa que Deus nos concede. Que esta luz infinita, que é a vida de todos nós, propicia aos nossos corações as experimentações necessárias para que através delas possamos obter os resultados positivos, se não da vitória esperada, pelo menos da luta, da alegria de não ter desistido da jornada. Que o outro não me ame é um problema dele, mas que eu possa amá-lo e nunca deixar de fazê-lo, pois assim estarei construindo em meu coração as bases da felicidade que tanto procuro, diminuindo as necessidades do mundo, sendo menos exigente, sendo menos prepotente. Neste sentido, quem se propõe a amar desenvolve a singeleza, a alegria, a paz. E por nada esperar, torna-se aquele que está sempre à vista para aqueles que desejam alguma coisa encontrar. Já dizia o apóstolo amado, Deus é amor. Ratificado por Jesus, esta ideia remete-nos a uma perfeição que em todos os lados nos alcança, promovendo-nos a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos traga a sua paz. Assim seja.